Capítulo 9 – Troca de fragmentos entre nós. Sexta-feira, à 1h30 da tarde, Menchique apareceu dirigindo o mesmo Jaguar. Ouvi o rugido do motor se aproximar conforme o carro subia a ladeira, até parar diante da casa. Menchique bateu a porta do automóvel com o mesmo e característico som e tirou os óculos escuros que guardou no bolso do blazer. Uma repetição dos gestos do último encontro. Porém, desta vez, ele vestia um blazer de algodão azul acinzentado sobre a camisa polo branco, uma calça bege de sarja e um sneaker de couro marrom. Todo o seu visual poderia ter saído diretamente das páginas de uma revista de moda, mas Menchique não passava uma impressão artificial. Tudo ali era relaxado, natural e discreto. Seu cabelo abundante tinha a mesma brancura imaculada da fachada de sua mansão. Como da outra vez, observei seus movimentos por uma fresta entre as cortinas. Quando a campainha soou, abri a porta e o convidei a entrar. Para meu alívio, Menchique não estendeu a mão para me cumprimentar, se limitando a um breve sorriso e um ligeiro aceno de cabeça. No fundo, eu estava um pouco aflito com a perspectiva de ter a mão esmagada sempre que nos encontrássemos. Assim como da outra vez, acompanhei Menchique até a sala e pedi que se assentasse no sofá. Depois fui até a cozinha e trouxe 2 xícaras de café recém-passado. Eu não sabia com que roupa deveria vir. Está bom assim? Por enquanto, pode ser qualquer roupa. Mais tarde, decidimos que estilo você prefere. Pode ser um terno ou uma bermuda e sandália. Ou um copo do Starbucks, acrescentei mentalmente. Enfim, sempre dá para arrumar depois. Confesso que essa história de pousar me deixa um pouco nervoso. Sinto como se fosse ficar nu, mesmo sabendo que não vou precisar tirar a roupa. Em certo sentido, talvez você tenha razão. Muitas vezes, posar é como se expor despido. Em alguns casos, essa nudez é literal, em outros, figurativa. O artista está sempre tentando enxergar um pouco mais fundo a essência do modelo à sua frente. Ou seja, ele tem que despir as camadas exteriores, a fachada que cobre o modelo. Mas para isso ele precisa, é claro, de uma visão primorosa e de uma intuição afiada. Menchique olhou por um momento para as mãos abertas sobre os joelhos, como se estivesse fazendo uma inspeção delas. Depois, ergueu o rosto e falou: Ouvi dizer que você não costuma usar um modelo para pintar retratos. É verdade. Sempre marco um encontro com a pessoa para uma conversa, mas depois uso fotos. Tem algum motivo para preferir esse processo? Nenhum em particular. Por experiência pessoal, percebi que o trabalho flui melhor assim. Durante esse primeiro encontro, eu me concentro ao máximo para registrar a aparência da pessoa, o modo como suas feições se movem, suas manias e predisposições. Se eu fizer isso com cuidado, depois consigo recriar a imagem na memória. Isso é muito interessante. Em outras palavras, você pega, reorganiza e reproduz em sua obra essa memória arquivada. Uma memória visual tão extraordinária assim é um dom. Não chega a ser um dom. Acho que a definição mais correta seria habilidade ou técnica. Que seja. De qualquer maneira, talvez seja por isso que eu tenha sentido que suas obras eram diferentes dos retratos comuns, feitos
puramente como mercadoria. Sua arte tem uma espécie de vivacidade. Menchique tomou um gole de café, tirou um lenço de linho bege do bolso do blazer para limpar a boca, depois continuou. Mas desta vez você vai abrir uma exceção e pintar um retrato usando um modelo, no caso, eu. Sim, como você pediu. Ele concordou com a cabeça. Confesso que é por uma questão de curiosidade. Queria ver com meus próprios olhos minha imagem sendo pintada. Não quero apenas o retrato como objeto, mas como experiência, como troca. Troca? Sim, entre nós dois. Fiquei em silêncio por um momento, sem conseguir entender ao certo o que ele queria dizer com essa troca. Deixa eu explicar. É como uma troca de fragmentos entre nós. Eu ofereço algo meu e você algo seu. Não precisa ser nada transcendental, é claro. Pode ser qualquer coisa corriqueira, uma espécie de símbolo. Como crianças que trocam conchas? Isso mesmo. Refleti um pouco sobre isso. É uma ideia interessante, mas desconfio que eu não tenha nenhuma concha para oferecer. Você ficou incomodado com o que eu disse? Por acaso prefere não usar modelos para evitar esse tipo de troca? Se for o caso, eu... Não, não é isso. Não costumo usar modelos apenas porque não tenho necessidade e não para evitar trocas interpessoais. Estudei desenho por muito tempo e perdi a conta de quantos modelos vivos já pintei. Se você não se importa de posar em uma cadeira dura sem se mexer por 1 ou 2 horas, não vejo problema algum. Não me importo. Respondeu Menchique, erguendo um pouco as mãos com as palmas voltadas para o alto. Se quiser, podemos começar agora mesmo. Passamos ao ateliê. Levei uma cadeira da mesa de jantar e pedi que Menchique se sentasse na posição que preferisse. Depois me sentei diante dele na velha banqueta de madeira, onde provavelmente Tomohiko Amada se sentava para pintar. Para fazer alguns esboços do seu rosto com lápis macio. Minha primeira providência era definir algumas diretrizes básicas sobre como daria forma àquele rosto sobre a tela. Deve ser uma chatice ficar sentado desse jeito. Gostaria de escutar alguma música? Perguntei. Seria ótimo se você não se incomodar. Ele foi até a estante, examinou os discos por uns 5 minutos e voltou com a ópera O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss, com regência de Georg Solti, à frente da Filarmônica de Viena. Era uma caixa com 4 LPs e Regine Crespin e Iwan Minton nos papéis principais. Você gosta de O Cavaleiro da Rosa? Ainda não ouvi. Ah, é uma obra curiosa. A trama tem um papel importante, como em toda ópera,
Mas mesmo sem conhecer o enredo, é possível se deixar levar pelo som e acabar envolvido pelo universo da história. O universo de beatitude que Richard Strauss só alcançou no apogeu da vida. Dizem que na estreia a obra foi criticada como saudosista e conservadora, mas na realidade é muito inovadora, vigorosa. Cria um mundo musical estranho e único, apesar de apresentar certa influência de Wagner. É o tipo de música que acaba viciando depois que você pega o gosto. Costumo ouvir as interpretações conduzidas por Karajan e Eric Kleber. Como nunca escutei essa com o maestro Solti, se você não tiver objeções, gostaria de aproveitar a oportunidade. Objeção alguma, vamos ouvi-la. Menchik colocou o disco na vitrola, pousou a agulha e ajustou com atenção o volume das caixas antes de voltar para a cadeira, acomodar o corpo em uma posição confortável e se concentrar na música. Rascunhei depressa seu rosto no caderno de diversos ângulos. Embora elegantes, suas feições eram bastante características, não sendo difícil captar os detalhes de cada uma delas. Em cerca de meia hora, eu já tinha feito 5 desenhos de ângulos distintos. No entanto, quando olhei com mais atenção para os esboços, fui por um instante invadido por uma estranha sensação de impotência. Embora retratassem bem as linhas da face, aqueles traços não passavam de desenhos bem feitos. Nada mais. Todos estranhamente superficiais, sem profundidade. Quase nada diferenciava aqueles desenhos dos retratos feitos por um artista de rua. Fiz mais algumas tentativas, sempre com o mesmo resultado. Aquela era uma situação raríssima para mim. Eu tinha muita experiência e certo orgulho de minha capacidade de reconstruir a fisionomia das pessoas no papel. Nunca sofria para conseguir definir a composição de uma obra. Bastava parar diante de alguém com um lápis ou um pincel na mão para que o retrato surgisse sem dificuldade na minha mente. Porém, diante daquele homem chamado Menchik, nenhuma única imagem se materializava. Eu sentia que estava faltando algum elemento importante. Talvez fosse algo que Menchik estivesse escondendo de mim com habilidade,
ou talvez algo que simplesmente não existisse dentro dele. Quando o lado B do primeiro disco de O Cavaleiro da Rosa estava chegando ao fim, desisti e apoiei o caderno e o lápis sobre a mesa. Ergui a agulha, tirei o disco do prato e voltei a guardá-lo na caixa. Então olhei para o relógio e... É muito difícil desenhar você, confessei. Menchique me olhou espantado. Difícil? Meu rosto tem algum problema do ponto de vista artístico? Balancei de leve a cabeça. Não, não é isso. Seu rosto não tem problema. Então, o que é? Também não sei dizer, só achei difícil. Pode ser que a troca que você mencionou antes não esteja funcionando direito. Quer dizer, a nossa troca de conchas ainda não está dando certo. Menchique sorriu um pouco atrapalhado. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu levantei do banco, fui até a janela e acompanhei com o olhar um pássaro voando sobre a mata. Será que você poderia fornecer só mais algumas informações sobre si? Na verdade, não sei quase nada sobre você. Posso, claro. Não tenho nada a esconder. Nenhum segredo escabroso. O que você gostaria de saber, por exemplo? Acho que não terei problema de responder quase tudo. Seu nome, por exemplo? Ah, é verdade. Esqueci completamente. Acho que estava tão animado que me esqueci de falar. Ele tirou um porta-cartões de couro do bolso da calça e me entregou um cartão de visitas que examinei. No papel branco de gramatura alta estava escrito Wataru Menchique. No verso havia o endereço na província de Kanagawa, um número de telefone e um e-mail. Era tudo. Nada de nome de empresa, nada de cargo. Meu nome é Wataru, como o verbo que se usa em atravessar um rio, explicou Menchique. Não sei por que me deram esse nome. Até hoje minha vida nunca teve muita relação com a água. Menchique também não é um sobrenome muito comum. Ouvi dizer que ele tem origem na ilha de Shikoku, mas não tenho nenhuma conexão direta com essa região. Nasci, cresci, estudei em Tóquio como um bom nativo de Tóquio. Gosto mais de macarrão tipo soba do que tipo udon. Poderia me dizer sua idade? Claro, completei 54 anos no mês passado. Quantos anos você achava que eu tinha? Balancei a cabeça. Para ser sincero, perguntei porque não fazia a menor ideia. Sem dúvida é culpa deste meu cabelo branco. Sempre me dizem que é difícil estimar minha idade por causa dele. Muitos mencionam aquele conto em que um homem fica com o cabelo todo branco em uma só noite por causa do pavor e me perguntam se por acaso aconteceu algo parecido comigo. Mas
Não passei por nenhuma experiência dramática como essa. Simplesmente tive desde cedo tendência a ficar grisalho e lá pelos 45 anos já estava com a cabeça quase toda branca. O estranho é que meu avô, meu pai e meus 2 irmãos mais velhos ficaram todos carecas. O único da família com cabelo todo branco sou eu. Se for inconveniente, gostaria de saber qual é, concretamente, sua linha de trabalho. Inconveniente nenhum. Só não contei antes porque não sabia ao certo como explicar. Se for um assunto delicado. Não, não é bem isso. Só fico um pouco constrangido. Na verdade, no momento, estou sem trabalho. Não vivo do seguro-desemprego, mas formalmente sou um cidadão desempregado. Passo algumas horas por dia negociando ações e câmbio online no meu escritório em casa, mas não se trata de uma quantidade significativa. Serve mais como um entretenimento para passar o tempo, um mero exercício para não parar de usar a cabeça, como um pianista que treina as escalas todos os dias. Antigamente, criei e dirigi uma empresa de tecnologia da informação, mas algum tempo atrás tive um estalo. Vendi todos os meus títulos para uma grande empresa de comunicações e saí da empresa. Graças a essa negociação, consegui o suficiente para passar algum tempo sem trabalhar. Então aproveitei a oportunidade, vendi minha casa em Tóquio e me mudei para cá. Em poucas palavras, poderia dizer que me aposentei. Investi minhas economias em bancos de alguns países e quando faço transferências de um lugar para outro, ganho uma pequena margem de lucro de acordo com as taxas de câmbio. Entendi. Tem família? Não, nunca me casei. Vive sozinho naquela casa enorme? Ele balançou a cabeça. Sim, vivo sozinho. No momento, sem empregados. Aliás, faz tanto tempo que moro sozinho que já estou acostumado a fazer as tarefas domésticas. Como a casa é muito grande e eu jamais conseguiria limpar tudo, contrato uma empresa de faxina uma vez por semana. Fora isso, faço tudo eu mesmo. E você? Balancei a cabeça. Não faz nenhum ano que moro sozinho, então ainda sou principiante. Menchique assentiu de leve, mas não fez qualquer pergunta ou comentário. A propósito, você conhecia Tomohiko Amada? A propósito, você conhecia Tomohiko Amada? Perguntou ele. Não, nunca conheci Tomohiko pessoalmente. Conheci o filho, meu amigo desde os tempos da faculdade. Aliás, foi ele quem me convidou para morar aqui e cuidar da casa que estava vazia. Como passei por algumas situações e estava sem lugar para morar, aceitei e estou vivendo aqui temporariamente. Menchique baixou e levantou a cabeça algumas vezes. Esta região não é muito boa para quem precisa trabalhar fora todos os dias, mas para pessoas como vocês deve ser maravilhosa. Sorri constrangido.
Ainda que eu também seja pintor como Tomohiko Hamada, essa comparação me deixa até sem jeito. Estamos falando de níveis muito diferentes. Meishiki levantou o rosto e me encarou com um semblante sério. Nunca se sabe. Você ainda pode se tornar um renomado artista. Fiquei calado sem saber o que dizer. De vez em quando, as pessoas podem sofrer uma grande transformação. Às vezes, decidem romper de vez com algo e renascem com força desses escombros. O próprio Tomohiko Hamada fez isso. Ele pintava a óleo na juventude. Você deve saber disso, não é? Sim, claro. Antes da guerra, ele era um jovem promissor no estilo ocidental. Só que quando voltou de Viena, por algum motivo, se transformou em um pintor de Nihonga e alcançou um estrondoso sucesso no pós-guerra. Acredito que momentos como este, que exigem uma mudança radical, provavelmente surgem na vida de todas as pessoas. Quando chega o momento, precisamos nos agarrar a ele com força e sem soltar, como se fosse a cauda de um animal. Neste mundo, há pessoas que conseguem agarrar essas oportunidades e pessoas que não conseguem. Tomohiko Hamada conseguiu. Uma mudança radical. Ao ouvir essas palavras, me lembrei de a cena de o assassinato do comendador, do rapaz apunhalando o comendador. A propósito, você entende de Nihonga? Perguntou Meishiki. Fiz que não com a cabeça. Quase nada. Na faculdade aprendi alguma coisa nas aulas de história da arte, mas meu conhecimento para por aí. Pode ser uma pergunta muito básica, mas qual é a definição de Nihonga? Na verdade, definir Nihonga não é uma tarefa tão simples. Em geral, é uma pintura feita com uma combinação de cola tipo niwaka com pigmentos e folhas de metal e realizada com pincéis japoneses como pincéis Fuji ou Haki e não com ocidentais. Então, eu diria que o Nihonga é definido pelos materiais utilizados. Claro que também existe uma tradição de técnica passadas de geração em geração há muitos séculos. Seja como for, existem obras de Nihonga pintadas com técnicas avant-garde. Além disso, muitos dos pigmentos usados hoje em dia são feitos com matérias-primas novas. Logo, essa definição vem ficando mais ambígua com o tempo. No caso específico de Tomohiko Hamada, dá para dizer que suas obras são exemplos do Nihonga mais clássico e tradicional, quase um arquétipo. Falando em termos puramente técnicos, claro, o estilo de Tomohiko é muito particular. Em outras palavras, se a definição baseada na técnica e nos materiais vem ficando menos clara, o que resta é apenas o espírito.
Talvez seja isso, mas acho que ninguém conseguiria apontar categoricamente o espírito do Nihonga, porque a própria origem do estilo já é eclética. Como assim eclética? Busquei nas profundezas da memória o conteúdo das minhas aulas de História da Arte. Durante a Restauração Meiji, na segunda metade do século XIX, a influência ocidental chegou de repente ao Japão, inclusive na pintura. Até aquele momento, não havia um gênero de pintura chamado de Nihonga, nem sequer existia esta palavra. Também quase não se usava o nome Nihon para se referir ao Japão. O conceito de Nihonga só surgiu depois que a chamada pintura ocidental chegou para se opor a ela, para se distinguir. Os diversos estilos de pinturas que existiam no Japão até aquele momento foram todos colocados deliberadamente dentro do mesmo saco. Claro que algumas coisas ficaram de fora e acabaram entrando em declínio, como pinturas Suiboku-ga, em Nanquim. O governo Meiji estabeleceu e cultivou o Nihonga como uma espécie de arte nacional, como parte da identidade cultural japonesa que precisava fazer frente à cultura europeia e norte-americana. Esse movimento se chamou então Wakon Yōzai, isto é, estudar a cultura ocidental sem perder o espírito japonês. E assim, coisas que costumavam ser usadas no artesanato, no design de objetos do dia a dia, como as decorações de cerâmicas ou as pinturas de biombos e portas de correr, começaram a ser emolduradas e exibidas em exposição de arte. Em outras palavras, os gêneros de pintura que existiam naturalmente em meio à rotina foram adaptados ao sistema da Europa Ocidental e elevados ao status de obra de arte. A esta altura, fiz uma pausa e observei o semblante de Menchik. Ele acompanhava atento minha explicação. Kakuzu Okakura e Ernest Fenollosa desempenharam um papel principal neste movimento, visto como um exemplo muito bem sucedido da grande reorganização da cultura japonesa que aconteceu no período, numa velocidade espantosa. Processos bastante parecidos aconteceram também na música, na literatura, na filosofia. Os japoneses da época deviam estar muito atarefados, pois tinham uma quantidade enorme de trabalho a fazer em um período muito curto. Seja como for, olhando para trás, me parece que conseguiram fazer isso de maneira bastante habilidosa, porque, de modo geral, as uniões e divisões entre os aspectos europeus e não europeus transcorreram com harmonia. Talvez nós, japoneses, tenhamos facilidade inata para esse tipo de coisa. Bom, é por isso que desde sua origem o Nihonga não tem uma definição clara. É um conceito baseado em um acordo vago. Não é marcado por uma linha clara, apenas por uma divisão que surge no contato entre a pressão interna e a externa. Menchik ficou sério por algum tempo refletindo. Então falou: esse acordo, ainda que vago, era necessário, certo? Exatamente. Ele surgiu a partir da necessidade. Então, daria para dizer que a ausência de uma divisão clara representa, ao mesmo tempo, uma força e uma fraqueza do Nihonga? Sim,
Acho que sim. Apesar disso, diante de certos quadros, percebemos à primeira vista quando se trata de uma obra Nihonga, não é? É verdade. Elas têm um métier característico, uma tendência, um tom e também um tipo de consciência coletiva implícita. Mas às vezes é muito difícil definir isso em palavras. Menchik ficou calado por mais um tempo, depois perguntou: se uma pintura japonesa não é de estilo ocidental, podemos dizer que é do estilo Nihonga? Não necessariamente. Há obras de pintores ocidentais que não seguem à risca os padrões ocidentais. Entendo. Agora, se uma obra é Nihonga, ela necessariamente vai ter, em maior ou menor grau, um aspecto não ocidental, certo? Refleti sobre a questão. Certo. Nunca pensei por esse lado, mas acho que dá para dizer que sim. Para mim, parece óbvio, mas é difícil de expressar em palavras essa obviedade. Concordei com a cabeça. Menchik fez uma pequena pausa e continuou. No fundo, acontece algo muito parecido se alguém precisa se definir em relação a outra pessoa. Parece óbvio, mas é difícil expressar em palavras essa obviedade. Como você disse há pouco, é o resultado da linha que surge no contato entre a pressão interna e a externa. Disse ele, sorrindo discretamente, antes de acrescentar baixinho, como se pensasse em voz alta. Muito interessante. De repente, me perguntei que tipo de conversa era aquela. Mesmo que o assunto fosse interessante, que sentido tinha? Seria apenas uma curiosidade intelectual por parte de Menchik? Ou será que ele estava testando meus conhecimentos? Nesse caso, com que propósito? Aliás, eu sou canhoto, comentou ele sem mais nem menos, como se tivesse acabado de se lembrar. Não sei se serve para algo, mas é uma informação sobre mim. Quando me dizem para seguir pela esquerda ou pela direita, escolho sempre a esquerda. É um hábito. Às 3 da tarde, marcamos a data do próximo encontro. Seria dali a 3 dias, na segunda-feira, 1 da tarde. Combinamos que eu trabalharia cerca de 2 horas no ateliê, tentando mais uma vez esboçar seu rosto. Não tenha pressa. Como eu disse antes, pode ir com calma. Tenho todo o tempo do mundo. Depois Menchik foi embora. Observei pela janela enquanto ele entrava no Jaguar e desaparecia pela ladeira. Assim que ele partiu, peguei e examinei os desenhos por algum tempo antes de largar tudo, balançando a cabeça. A casa estava imersa em um silêncio absoluto e pesado. Saí para o terraço
Não havia vento e o ar estava denso e gelado como gelatina. Parecia que ia chover. Me sentei no sofá da sala e tentei repassar os passos da conversa com Menchique. Ele me explicara por que queria posar para o retrato. Falara sobre a ópera O Cavaleiro da Rosa, de Strauss, assim como a criação de sua empresa e venda de suas ações, o bom dinheiro que ganhou na negociação e a aposentadoria precoce. Ele morava sozinho em uma casa enorme e se chamava Wataru, como em atravessar um rio. Sempre fora solteiro e ficara grisalho na juventude. Era canhoto e tinha 54 anos. Pensei também no que me contara sobre a vida e a mudança de Tomohiko Amada, sobre agarrar e não soltar mais as oportunidades como se fossem a cauda de um animal. Por fim, repassei a conversa sobre a definição de Nihonga e a reflexão que ele fez sobre a definição de alguém em relação a outro. O que, afinal, aquele homem queria de mim? E por que será que eu não conseguia desenhá-lo direito? Por uma única razão. Eu ainda não tinha conseguido captar sua essência. Era surpreendente como eu estava agitado depois da nossa conversa e como minha curiosidade sobre ele só aumentava. Cerca de meia hora depois começou a cair uma chuva pesada. Todos os pássaros tinham se escondido.